A paz de Deus, Deus abençoe a todos vocês. Com a ajuda de Deus, vamos cantar o hino 199. Me perdoe por não poder cantar muito bem, que eu estou bem gripada. Glória a Deus. Senhor, Tu és a minha porção, em Ti me alegrarei. Em Ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. És minha porção, és meu galardão. Bem-aventurado sou, Tu és minha porção. Imenso e puro é Teu amor, meu Salvador Jesus. Estás em meu coração, Senhor, por Ti vivo na luz. És minha porção, és meu galardão. Bem-aventurada sou, Tu és minha porção. Glória a Deus. Sublime sorte coube a mim, por Ti, ó meu Senhor, pois vida eterna terei ao fim, no Teu reino de amor. És minha porção, és meu galardão. Bem-aventurada sou, Tu és minha porção. Glória a Jesus. Hino 21. Glória a Deus. Não mais oprimidos seremos na volta do nosso Senhor. A voz esperada ouviremos, ó vinde dir ao Salvador. A vida eterna com glória teremos por Cristo nos céus. Completa serás a vitória ao vermos a face de Deus. Glória a Deus. Não mais perseguidos seremos na volta do nosso Senhor. Deixando este mundo iremos ao céu, nossa pátria de amor. Naquela cidade gloriosa, lugar de eterno esplendor, a herança divina preciosa teremos de Deus Criador. A voz
devemos estar revestidos de graça, justiça e amor. Iremos então, ó queridos, desfrutar a herança eterna, pois Jesus nos dará a coroa eterna no ditoso lar celestial. Glória a Deus. 209. Glória a Deus. Ó marchais, soldados, sois de Cristo, vós deveis com fé aqui marchai, em justiças vós deveis andar até entrardes no eterno lar. Ó marchai com valor, olhai a Cristo Senhor, pois só dele vos virá coragem para avançardes com o Redentor. Glória a Deus. Ó marchai, soldados, sois de Cristo, a tormenta tendes enfrentar, mas bem firmes e sem duvidar resistireis sem nunca vacilar. Ó marchai com valor, olhai a Cristo, ó Senhor, pois só dele vos virá coragem para avançardes com o Redentor. Glória a Jesus. Ó marchai, soldados, sois de Cristo, a vitória vós irei cantar, as primícias do eterno lar, Jesus, o Salvador, vos faz provar. Ó marchai com valor, olhai a Cristo, o Senhor, pois só dele vos verá coragem para avançardes com o Redentor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus fez eu sentir de cantar o hino 209. Eu não conseguia lembrar de jeito nenhum. Tentei umas 3 vezes, falei, Senhor, não dá não. Aí eu escutei uma vozinha falando no meu coração, entra na comunhão que eu vou te ajudar. E eu entrei na comunhão e Deus me ajudou a cantar. Glória a Deus, por isso que eu cantava rindo, que eu via que era Deus mesmo. Agora ele pediu 189. E se eu não me engano, esses dias pediu 189, eu não lembrava de jeito nenhum, e o outro celular tá longe. E assim que eu tentei, eu olhei aqui e falei, meu Deus, esse eu também não sei não, Senhor. Aí eu já ouvi uma vozinha falando, assim, ó, glória a Deus. Ó, que preciosa paz provei de Jesus, o Salvador. Os fiéis desfrutam desse bem, paz de Deus, o Criador. Oh, que preciosa é a paz de Deus, bênçãos gloriosa que somente vem dos céus. Glória a Deus. Para essa paz Deus nos chamou, por Jesus o Emanuel, abundantemente a derramou sobre o justo e fiel. Oh, que preciosa é a
somente vem dos céus. Glória a Deus. Só a paz de Deus protegerá nossa mente e coração, e de transgredir nos livrará, vindo a nós a tentação. Oh, que preciosa é a paz de Deus, bênçãos gloriosa que somente vem dos céus. Glória a Deus. E agora também ó, que preciosa a paz de Deus. Ele me trouxe a lembrança que eu fiz um vídeo falando, agora eu lembrei, falando que eu não ia saudar no começo do vídeo, e Deus colocou realmente, Ele colocou esse hino naquele dia no meu coração, e eu não conseguia cantar, e eu tive que pegar o celular para lembrar. Mas aqui, quando eu pensei, falei, Senhor, não vou conseguir não. Aí veio a vozinha, até provém. Ó, que preciosa paz provém. Aí o resto eu me lembrei. Então, assim, a gente pensa que estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Sempre o Senhor Jesus está do nosso lado. Ontem eu fiz uma oração, hoje, acredito que foi hoje. Foi hoje. Eu fiz uma oração e pedi para o Senhor. Falei, Senhor, seja o meu médico. Seja o médico dos meus filhos, seja o meu professor, seja o professor dos meus filhos, seja meu instrutor, Senhor, seja... eu pedi para Ele ser tanto na minha vida hoje, que a hora que Ele falou esse pedacinho, aí eu lembrei do professor. Então, o meu professor tá aqui sempre me ensinando, porque a gente... por mais que a gente às vezes canta várias vezes, mas esses são uns hinos bem difíceis de ser chamado. Eu acredito que eu já ouvi no Brás, mas aqui bem difícil de ser chamado. Então esses hinos que eles ficam mais antigos. Por quê? Porque eles não são chamados. Então eles acabam ficando meio que antigo, né, na memória da gente. Mas porque hoje em dia acostumaram com então chama mais um, né? Outro, que eu quero dizer, uns hinos mais acostumado e esquecem dos outros. Então a gente acaba se desacostumando. Que nem eu quando eu me batizei, eu só chamava direto o 215, que eu amava muito, o 215, minha alma agradece, porque eu tava engrandecendo ao Senhor por ter me chamado, por ter me perdoado, por ter tido misericórdia da minha alma. Então eu gostava muito desse. E o 199, o Senhor, tu és a minha porção, porque eu queria dizer que Ele é a minha porção. Ele é tudo aquilo que eu tinha naquele momento, Ele é tudo pra mim. E o 63, que Ele tocou no meu coração, tocou no coração de alguém para enviar pra mim, e sempre tocava no meu coração de ver o vídeo que eu tinha, um vídeo de passarinho andando assim, e eu sempre voltava indo 200 vezes por dia. Então eu sempre cantava, né? Se vós baterdes, ele vos abre, o que te perderdes dará. Então eu sempre estava ali batendo na porta do Senhor e pedindo força para voltar com Ele, para Ele me ajudar a lutar nas minhas provações que eu tinha. Tem mais alguns, tem mais o 424, que é 424. Vamos cantar ele? Glória a Deus. Se eu conseguir, né? Que eu tô gripada. Então eu acabo tendo que respirar só pela boca e o nariz tá trancado. Aí acaba faltando um pouquinho de fadiga, né? Ó, 424 é: Ó Jesus, por nós morreste. Então, com teu sangue nos compraste. Então, por quê? Porque naquele momento o Senhor Jesus tinha me chamado no santo batismo. Então, ele me comprou. Com a morte dele lá no passado, ele me comprou no dia do santo batismo. Então, é como eu sempre falava pro inimigo mesmo. Jesus me comprou, me pagou, Jesus me comprou e me pagou, tipo,
ele comprou e pagou. E não te deve nada mais. Quando se levantava grande fúria, assim, do inimigo contra mim, né, pondo muitas coisas para me derrubar, eu falava pro inimigo mesmo, falava, Jesus me comprou, me pagou, não te deve, Jesus me comprou e pagou, não te deve nada mais. E a gente tinha mania de falar, para trás de mim, né, o inimigo, né, mas a gente não deve falar isso, por quê? Porque senão ele vai ficar no seu calcanhar. Então, se você for mandar o inimigo sumir da sua vida, seja na oração ou seja em voz, você fala, sai daqui em nome do Senhor Jesus, né? Se eu for falar, eu prefiro falar inimigo, que eu não gosto de falar o nome dele, né? Que se você falar o nome dele, ele fala, opa, ele vem correndo. Opa, você me chamou? Então, se você falar palavrão dentro da tua casa com o nome dele, ele fala, opa, vem correndo e chamou. Às vezes, da boquinha de alguém acaba escapulindo essa palavra e na hora eu falo, vai embora em nome do Senhor Jesus. Na minha casa assim não fica. E daí, às vezes, até a fúria levanta depois, porque fala que daí eu sou inimigo. Mas eu não me importo pelo que me falam, eu não importo o que falam de mim, do que me chamam, não me importo de nada. É como veio a palavra do Senhor falando, Jesus também foi chamado com o nome do bicho. No dia que Jesus foi expulsar os demônios, né? Do pobre, vem na mente agora, né? Um pobre miserável, cego e nu. Veio assim, que eu acredito que é como a gente é chamado, né? Nós somos pobres, miseráveis, né? Pobres, miseráveis, cegos e nus. Então a gente nunca pode se engrandecer de nada nesta vida. É isso que todos nós somos, sim. E pela misericórdia e graça de Deus, ele nos acolheu como os filhos, né? Filhos adotados. Então, naquele dia Jesus Cristo foi expulsar os espíritos lá do rapaz que estava enfermo, né? Filho do homem que estava enfermo, depois viraram servos de Deus, né? Com obras, porque muitas esperam obras, né? E eu também tive obras na minha vida, né? E até lá no meu passado eu vejo que muitas coisas o Senhor fez na minha vida lá que eu não via. Então eu era cega, miserável e nu. Nu porque a gente estava no pecado, né? E então o Senhor nos chamou, nos revestiu e nos deu esse privilégio de estar na graça dele. A igreja, o templo não é de ninguém, ninguém manda no templo de Deus, mas a igreja somos nós. Então, para nós estar limpos e purificados sempre, a gente tem que estar sempre buscando o Senhor Jesus. E por mais que a gente seja falhos, errantes, a gente tem que pedir a misericórdia de Deus para nós tem que se arrepender. De qualquer mal que seja, ou até às vezes de se defender, porque Deus não quer que a gente se defende, porque Ele quer que deixe na mão dele. Já veio várias palavras assim para mim e falava, quando eu pegava com a minha mão, Ele falava, você pegou com a tua mão, agora aguenta um pouquinho, mas eu estou contigo. E quando Ele falava, o dia que você tirar a tua mão, aí eu coloco a minha. Quando eu tirava a minha mão, eu via a justificativa do Senhor. Então, quando você tira a sua mão, o Senhor te justifica. Mas se você tentar você se defender com suas próprias forças, sua defesa, ele fica em silêncio, ele se cala. Então, a gente tem que sempre deixar na mão de Deus. E é um motivo, assim, de eu sempre glorificar a Deus, porque eu sempre pegava essas partes dos hinos. Hoje, como eu assim instruo vocês aqui, ajudo aqueles que não sabem, não conhecem a doutrina, então hoje eu sou mais o hino 74, 74 vamos lançar a semente, que é o que eu faço aqui, vamos lançar a semente, semearei, é o 73, semearei a palavra, e lararará. Viu? Não sou uma máquina para decorar tudo. E os hinos assim, sabe? O 63 não sai, porque o 63 vamos, né, abrir a porta, né? Se vós baterdes, ele vos abre. Então, esse é um hino que continua. Ele sempre vai